Olá, família CVC, sejam bem-vindos a mais um cast de Vida Cristã. Compartilhe esse cast e seja muito abençoado com a nossa conversa que nós vamos ter hoje. Galera, e hoje o tema é empreendedorismo em base da fé cristã, né? Temos uma convidada para lá de especial, né? Ela que cuida da minha calvície. E vou deixar com que ela se apresente. Então, primeiramente, muito obrigado por aceitar esse convite, estar aqui falando um pouco da sua carreira, da sua profissão e da sua vida com Cristo em base disso, tá? Eu quero agradecer pelo convite, por poder estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouco da minha vivência cristã juntamente com o meu trabalho, e para mim é uma honra. Legal. Ô, Rê, e assim, vamos começar falando um pouco da sua profissão, da sua família. Sim. Se você tem filhos, o que você faz. Todo mundo agora já sabe que você é uma empreendedora, né? Agora, qual que é a sua profissão? O que você faz? Eu sou esteticista há 14 anos, sou casada, tenho 2 filhos e há mais ou menos 8, 9 anos eu me converti. Eu conheci a Jesus Cristo na minha vida. E mais ou menos. É jordanense? Nasceu Não, aqui? eu sou baiana, né? Mas eu moro mais aqui do que na cidade minha natal, que é no interior da Bahia. Mas esses 14 anos é trabalhando aqui em Campos, sendo esteticista aqui em Campos. Em Campos, na área da estética. E quando você começou, tinha muita... como é que era essa área de estética aqui em Campos? Que hoje a gente vê que tem design de sobrancelha, que era uma coisa que você não via falar antigamente, tem, né? Cresceu muito, ampliou muito essa área, né? A mulherada aí paga para colocar cílios nos cílios, né? Então, assim... Cresceu bastante essa área. Em 2010, que foi quando que eu iniciei a faculdade, né? Primeiro eu fiz cursos livres, que existia bastante os cursos profissionalizantes na área. E foi bem interessante quando eu iniciei na área, que foi através de um problema que eu tive de saúde na minha pele. Eu tive um problema sério de pele e eu fui ao dermatologista, e quando eu fiz os diversos tratamentos que ele havia sugerido para que eu fizesse, eu não estava tendo sucesso com o tratamento porque eu precisava fazer uma limpeza de pele. E eu tive acne rosácea. E aí eu fui procurar, ele falou, olha, quando você for fazer a limpeza de pele, você avisa para a profissional que você tem acne rosácea. E ela vai saber que produto utilizar. E aí eu entrei em contato com vários esteticistas na cidade e elas não sabiam o que era acne rosácea, nem que produto utilizar. E aí foi então que eu falei para o meu esposo que eu iria estudar para aprender a cuidar da minha pele. Nossa, poxa, que legal. Então foi daí que surgiu a ideia. Você primeiro viu uma necessidade que não era suprida, que foi uma falha, né? Pela área da estética, de achar um profissional que te atendesse, que resolvesse o seu problema, e você partiu para essa área. Aí eu parti para essa área. Que legal. E você, uma pergunta meio besta, mas eu vou fazer. Você gosta do que você faz? Eu amo o que eu faço. Eu amo. Quando você começou, você já era cristã? Não. Eu não era cristã. Mas tinha pessoas que trabalhavam comigo que eram cristãs. E aí essas pessoas, elas conversavam bastante entre si, elas falavam da pregação, do que tinha havido no culto, ocorrido no culto, da ministração da palavra, e eu fiquei curiosa. E eu queria conhecer esse Deus, que elas falavam bastante entre elas, e a confiança que elas passavam de que elas estavam passando por problemas, tinham problemas, mas tinha uma convicção de que aquilo passaria. Então eu falei, gente, eu vou no culto que eu quero conhecer esse Deus que a Tati falava, e a Lucimara falava, e a Karina, que trabalhava no mesmo corredor, falava. E foi a curiosidade de conhecer, que foi através delas que me instigou a vontade de ir ao culto e conhecer. Que bacana. O culto que você foi, você já... Eu fui vários cultos, na realidade, né? Mas eu fui e eu achei diferente. Eu vi que não existia imagem nas paredes. Eu achava diferente. E o que mais me trouxe assim, o desejo de conhecer era a alegria que as meninas carregavam. Era uma alegria, uma convicção, uma certeza que me despertou o desejo de conhecer. Porque eu não conhecia a ele verdadeiramente, né?
E aí, aceitou Jesus então eu passei a frequentar, né, várias vezes os cultos, mais de um ano. E a gente vai ou no amor ou na dor, né? E eu fui na dor. Eu fui na dor porque o meu irmão passou por um câncer de estômago e ele morava em outro estado, mora até hoje. E foi quando eu fiquei grávida do Arthur. Então, eu estava grávida, as meninas, continuava trabalhando com as meninas e atuando na área. E foi quando Deus, depois que eu tive o Arthur, no final do batismo num culto, o culto já havia acabado, o pastor Flávio já havia dado a bênção. Eu peguei no braço da Marli e falei para ela, eu preciso me batizar hoje. Aí ela falou, Rê, não pode ser na próxima? Eu falei, não, tem que ser hoje. Eu tenho que sair daqui hoje batizada. Aí eu me batizei. Depois que havia acabado todo o culto. Bacana. Eu não tinha levado roupa, eu não estava na lista. Bacana, Mas bonito, foi bonito. foi uma decisão que eu tomei. E eu sou uma pessoa decidida. E eu tenho clareza das coisas que eu quero. E aí, quando eu fui conhecendo e participando dos cultos, eu desejei me aprofundar mais e conhecer mais esse Deus que é extraordinariamente maravilhoso. Por isso que é legal, o pastor Flávio, ele fala, pregue o evangelho. Se um dia for necessário, você fale. A Tati, a Karina pregava para você apenas na alegria de servir, né? E você servir. via... E você era de que religião? Era católica? Católica, mas eu não frequentava, Sim. né? Tinha só o título de católica, mas eu não frequentava Entendi. missas. Vai fazer 9 anos. Que legal. É 9 anos. Ô Rê, mas assim, você foi para essa área da estética, né? Há 14 anos. 14 anos esse ano faz. E assim, quando você entrou na área de estética, você não era cristã. Não. Tinha se convertido, não tinha se batizado, né? Não. Rolou alguma dúvida ali, tipo... Bom, será que é aqui mesmo que eu tenho que ficar? Por mais que você não era batizado, não era cristã, se chegou algum momento questionar Deus se era aquele caminho que você tinha que trilhar? Rolou alguma insegurança? Com relação à minha opção, A sua profissão. a minha profissão. Eu vou ser esteticista, mas não tenho certeza muito se é isso que eu quero ser. Não, não tive essa dúvida. Foi? Não tive. Eu não tive pelo processo de problema que eu tive na pele, que começou em mim a descoberta de cuidar da minha pele. E aí eu descobri o dom que eu tinha de cuidar das pessoas, da pele das pessoas. E aí foi quando eu me descobri. E na realidade, desde criança, eu sempre gostei muito de me cuidar. Eu sempre gostei de andar arrumadinha, cabelo arrumado, unha feita. Então, já estava em mim. Foi aflorado a partir daquele momento que eu tive um problema de pele, porque há vários caminhos, né? Já tinha uma conexão, então... Já tinha. Desde pequeno... Sim. Desde pequena você e a sua profissão, né? Sim, eu gostava de me cuidar. Legal. Sempre passava argila no rosto quando eu morava na Bahia, porque as condições eram bem poucas, né? Não tinha como ficar comprando cremes. Mas a argila é uma coisa muito comum que a gente passa, né? Sim. E aí eu sempre gostei. Com relação à minha profissão, quando eu descobri aqui em Campos, que meu esposo falou, o que você vai inventar, Rê? Eu vou estudar. E eu fui me formar e me inscrevi num curso em Pinda. Depois do curso profissionalizante, eu entrei na faculdade. E eu tive muitos desafios no decorrer da minha profissão. Que se eu não tivesse a certeza, eu teria parado. Ficado pro caminho. Ficado no meio do caminho. Primeiro foi, quando eu fiz o curso profissionalizante, eu precisei tirar um tumor na minha trompa, do lado direito. E eu estava no final do curso. Faltava, 60 dias para acabar o curso. Mas eu precisava fazer a cirurgia, porque estava crescendo muito. Eu fiz a cirurgia e depois de uns 40 dias eu voltei para concluir o curso. E aí se passaram anos e anos. Aí eu fiquei grávida no último ano da faculdade. E aí, nesse último ano de faculdade, com a gestação, o Arthur nasceu em outubro. E terminava a minha faculdade em novembro. Depois de 22 dias, 30 dias mais ou menos, não lembro ao certo, eu voltei para fazer as provas. E eu levava o Arthur e amamentava ele de um lado, e eu respondia as provas com a outra mão, ou a minha professora segurava, ou a minha irmã segurava. Pronto. Então, assim, foram muitos desafios que foram me fazendo entender do que eu realmente queria e que eu estava no caminho certo.
Já que nós vamos entrar em umas questões de empreendedorismo atual hoje, como que você Sim. lida com algumas questões hoje na sua empresa? Como a Regiane cresceu nesse mercado, né? Já que a gente vai falar um pouco disso. Mas só um parênteses aí, essa questão de ter a certeza do que você quer, ter a certeza do que você está fazendo. Eu passei por uma experiência bem parecida há uns anos atrás, onde eu tinha um stand de foto na neve. Uma vez Deus falou comigo, eu sentei na beirada da minha cama e veio foto na neve. Tipo, nem estava pensando nisso. E aquele dia Deus orquestrou tudo. E naquela semana eu montei um stand de foto na neve. Passou-se algum tempo, alguns meses, quase um ano. Veio uma pessoa muito próxima e queria a foto do painel, queria me copiar, né? E eu entendi que aquela pessoa queria me copiar porque viu que estava dando certo. E ela queria montar um para ela. E eu passei a foto que eu usava, o líquido que eu uso é esse e tal, e dei todas as informações de como eu fazia. Aí chegou um pastor para mim e falou assim: escuta, você não tem medo de fazer isso que você fez? De contar tudo como que você faz para essa pessoa? Eu falei assim: pastor, eu não tenho medo, sabe por quê? Porque eu só tenho duas opções. A primeira, ou eu acredito, ou eu não acredito no Deus que falou para mim, foto na neve. E se eu tenho certeza que foi Deus que falou comigo, não tem por que eu duvidar. Vai ter para mim e vai ter para ele. E se foi Deus que falou com ele, ótimo, vai ter para os dois. Deus é Deus para mim, Deus é Deus para ele. Se ele está apenas sendo zoião de querer olhar e não fazer o que ele realmente foi chamado, mas é porque, né, tem muito disso, é questão de tempo. Então, aonde que entra a minha preocupação nisso? Você quer, o que você precisa? Está aqui. O que você precisa de informação? Está aqui. Porque o restante daí, eu posso estar sendo um canal de bênção para ajudar aquele cara no mesmo ramo que o meu. Sim. Não entra nenhuma preocupação pela minha parte. Isso é o quê? É ter a certeza para onde você está caminhando. Ter a certeza te faz vencer barreiras. Barreiras, assim, não importa qual. Deus está com você. E o mar vai abrir no meio. Coisas que você não espera vai acontecer. Pessoas... nessa trajetória de fotografia... já aconteceu cada coisa que, assim, é Deus, né? Alguma pergunta, Ana? Sim, eu tenho uma pergunta. Rê, como é que você faz para conciliar tudo? Tipo, o trabalho, a igreja e a família, né? Como é que você faz? Porque hoje em dia tem muitas mulheres que têm essa dificuldade, né? Sim. De se cuidar, de trabalhar, de cuidar das crianças, da casa, do marido, né? Como é que você consegue, assim... É o Espírito Santo. O Espírito Santo, né? É ele. Por mim, eu não conseguiria. E eu me cobro muito, sabe, Ana? E eu cobro muito a minha parte profissional, mas quando chega a noite, eu tenho muito hábito de conversar com Jesus e, assim, falar dos acontecimentos do dia, né? Tipo assim, Jesus, hoje eu não consegui ser uma boa esposa. Hoje eu não consegui dar a atenção que o Arthur precisava. Mas, assim, antes... Eu sofria bem mais com essa questão e deixava algumas áreas da minha vida a desejar, que é o que acontece com muitas mulheres. De lado, né? Sim. Mas com o direcionamento do Espírito Santo de Deus, porque sozinha eu jamais vou conseguir, eu sou uma pessoa muito ativa. É de mim mesma ser assim. Acordar às 6 horas da manhã, ir fazer as minhas orações. 7 horas eu já estou de pé tomando banho, já arrumo a mesa do café para todo mundo. Às vezes, à noite, eu já deixo arrumada. E, assim, é um grande desafio a gente unir todas as áreas da nossa vida. Mas, se elas não estiverem alinhadas, eu não vou fluir. Não vai adiantar eu ser uma mulher de sucesso na minha área profissional e ter um casamento infeliz e ter filhos dos quais eu não dei atenção. Então, eu me cobro bastante, buscando dar essa atenção que eu preciso para eles que estão ao meu lado, que são a minha família, né? É verdade. E o espiritual, que me sustenta para que eu faça tudo o que eu consigo fazer durante o dia. Amém. É o Senhor. Ter uma conexão, né, com o Espírito Santo o dia inteiro, O dia 24 inteiro, horas. o dia inteiro. E eu vejo também que é muito legal na sua clínica que você sempre consagra, né, assim, tudo pro Senhor. Sempre consagra. Eu vejo que a minha mãe é sua paciente, também sua cliente, e ela gosta muito, e ela sempre fala, nossa, toda vez que eu vou na Rê, sai de lá leve, né? E a gente vê que não sai, assim, só com
o tratamento estético, né? Sim. Mas sai com um tratamento também ali espiritual, né? É muito importante. Porque eu já passei por isso aí. A gente, tudo que eu vou fazer, na realidade, comprar os equipamentos que eu vou comprar, mas nem sempre eu agi dessa maneira, nem sempre eu consultei a Deus. Eu agi muito da minha própria vontade, porque Sei bem como é isso. eu sou uma pessoa que eu tenho muita clareza daquilo que eu quero, para as áreas da minha vida. Então, mas nem sempre eu agi. Eu comprei coisas que eu não deveria comprar, eu investi em equipamentos que eu tá lá parado com valores altíssimos que eu não deveria Nossa, ter parece que comprado. tá falando do Maico. Então, assim, por quê? Porque eu agi muito de impulso. Entendi. E é tão interessante que eu estava lendo ontem Gênesis e Deus, ele poderia ter feito tudo de uma única vez, né? Mas ele foi fazendo passo a passo. Porque ele quer que a gente também, como empreendedor e nas áreas da nossa vida, a gente vá fazendo as coisas no seu devido tempo. Sim. É verdade. Porque senão ele tem poder e teria feito tudo de uma única vez, né? Pássaros, dividido as águas e tudo, mas não, ele quis fazer na organização. E eu acho que é um dos grandes desafios da gente hoje no mundo atual, porque pelas informações que nós temos, é a gente parar um pouco Saber esperar o momento e certo. esperar o momento certo. Ser organizado. Né? O filho ele vai nascer com quantos meses? O filho vai nascer com 9. quantos meses? Com 9. Tem Se um você processo, plantar, né? você vai ver que Tem tempo. você vai lá, jogou sementinha, daí ele vai ter o tempo de... Não adianta você ficar ali do lado ansioso, porque o pé de feijão só vai nascer no tempo que Deus estipulou e que é para ser. Então, assim... E essa questão que a Ana falou que quem vai... Aqui eu tô fazendo literalmente propaganda pra Rê, viu? Porque vai... Se você tá com a pele aí precisando uma enxada, vai, porque assim... Ainda mais se você tiver com a pele assim ressecada e o espírito também tiver um pouco ressecado, vai na Regiane, que ela vai fazer uma limpeza de pele em você. Já vai fazer uma limpeza no seu espírito também, você vai ser de lá, porque cada vez que eu vou lá fazer um tratamento estético com ela, ela me leva um pouquinho para Israel, porque eu nunca fui para Israel. Meu sonho é ir para lá. Ela já foi. Então, mas por que ela é assim? Porque o vale de não sei da onde, eu fico só assim imaginando assim, ó. É lindo. Eu saio do consultório dela como se eu estivesse descendo do avião. É muito bacana isso aí. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Agora na questão de dinheiro, na questão assim, a empresa Regiane. Sim, Vou fazer uma pergunta assim bem direta. sim. Para você, quanto mais melhor? Como que você lidar com essa questão de empresa? Quanto mais dinheiro a minha empresa tiver e talvez montar uma outra filial, Regiane, como que você lida com essa questão de crescimento? Sim. Quanto mais melhor, quanto mais assim, tipo... Eu acho que não é o quanto mais melhor. Eu acho que todo o trabalho ele é recompensado. E se você faz um trabalho bem feito, você vai receber a recompensa daquilo que você entregou para os seus pacientes, né? E a clínica, ela é uma clínica de propósito, né? A gente não visa diretamente o dinheiro, não. O dinheiro é uma consequência do nosso trabalho. Ali, o que eu mais desejo é que as mulheres elas se descubram. Elas se descubram como elas são maravilhosas. Pelo seguinte, Maicon, a mulher, ela carrega uma insatisfação muito grande com ela mesma. Às vezes é a pele, é o cabelo, é o corpo. E sendo que talvez ela esteja sendo manipulada por um padrão de beleza, do qual é inatingível. E aí, sem perceber, muitas das vezes, ela vai querendo se enquadrar nesse padrão de beleza que é inalcançável. Traz grande satisfação interior para elas. Então, assim, a gente precisa levar as mulheres nos tratamentos lá para elas se descobrirem o quanto elas são bonitas e importantes com a beleza que elas carregam. Elas não precisam entrar em padrão de beleza. Sim. Porque senão eu não vou estar cumprindo com o propósito, né? Sim. De que elas se descubram como mulher, como mulheres maravilhosas, com as características que elas têm. Né? E o dinheiro ele vai vir me abençoando
quando eu abençoar mais e mais a vida de pessoas, né? Eu sou muito grata a Deus, a clínica tem bastante movimento todos os dias, eu tenho uma agenda cheia, antes do trabalho eu costumo orar, e quando eu estou atendendo, eu costumo orar pelaquela pessoa que eu estou atendendo. E é tão incrível que, às vezes, eu atendo a paciente e eu não falo nada. E ela fala assim, Rejane, você poderia orar para mim? Eu falo, oro. Rejane, às vezes elas até brincam, você é pastora? Eu falei, não, eu só amo bastante Sim. Jesus. Eu vou orar por você. E elas sempre pedem oração, abraço. E eu gosto do acolher, de receber elas assim, para que elas tomem água, por exemplo, numa taça. Porque as pessoas, às vezes, elas não se sentem merecedoras de tomar água numa taça. Elas acham que não precisa. Outro dia, teve uma paciente, a Karina ofereceu água para ela, e ela viu que a Karina estava pegando uma taça, e ela falou, pode ser num copo de plástico. Eu falei, a Karina escondeu os copos de plástico, você vai beber numa taça. Ela falou, nossa, eu nunca bebi. Aí ela acabou de beber água, ela falou, nossa, que sensação boa. Então, assim, elas precisam se sentir especial, porque a mulher vem, às vezes às vezes não, ela sempre traz muitos compromissos e fardos muito pesados na vida, Sim. né? Como você falou, como você lidar com tudo isso? Filhos, trabalho, nem toda mulher consegue lidar. Isso é verdade. Eu sei que nem toda mulher, e para mim é um desafio. Tem dias que eu não consigo dar conta de tudo. E aí é quando eu falo, Tutu, a mãe hoje não conseguiu dar conta de tudo. Você perdoa, a mãe não conseguiu levar você na natação, a mãe não conseguiu deixar você pegar você na escola. Então, e aí eu converso também com ele. Então, a clínica ela vive um propósito de fazer com que mulheres se descubram o quão preciosas elas são. Então, o dinheiro vai ser consequência do nosso trabalho, que será esse trabalho mais do que bem feito, um trabalho de propósito, na realidade. Se quisesse encerrar esse podcast aqui agora, já passou bem a mensagem do que é o empreendedorismo cristão. Porque, por que eu fiz essa pergunta? Sim. Parece ser uma pergunta meio direta, e mas o tema desse episódio é o empreendedorismo cristão. Ele não é como todo empreendedor. Ele não é como todo empreendedorismo mundano, vamos dizer assim, né? Que esses coaches pregam, né? Essa falsa prosperidade de empresa que te faz escravo do mais, te faz escravo do dinheiro. Então, o que nós mais vemos hoje, e eu já tive patrões assim, né? Que se precisasse ficar aberto até meia-noite, não estou nem aí com meus funcionários, o importante é ser mais, e não tem fim. Sim. E o ser humano parece que, assim, se ele não tomar cuidado, quanto mais ele tem, mais ele quer. Ele nunca vai estar satisfeito. E isso não tem nada a ver com o empreendedorismo cristão. O empreendedorismo cristão é você ter o suficiente para ser feliz. Salmo 128, ele fala, feliz aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. Salmo da família. Se você for assim, ganhará o suficiente para viver, será feliz e tudo dará certo para você. Sim. Então, nada mais importante, nada mais importa do que o quê? O suficiente. Sim. Então, é muito... Eu já sabia da sua resposta, né? Mas, assim, eu fico muito feliz de saber que... você deixar bem claro aí que a sua meta... com que pessoas entrem lá, não só para uma limpeza de pele, mas para ela entender a importância que ela tem, a beleza que ela tem interna, para depois você começar a curar a beleza externa dela. Sim. E fazendo isso, você leva o amor de Jesus também É. elas, né? Você, É verdade. né? Que até mesmo levam elas a conhecer a Cristo, né? elas às vezes chegam feridas, elas estão passando às vezes por processo de separação, ou às vezes processos de traições, né? Perdas de filhos. Né? Teve uma senhora que ela me impactou bastante porque ela perdeu um filho. E ela está comigo já vai fazer 2 anos, né? E ela tinha vindo muito triste, muito mesmo, e até com um pouco de mal com Deus. E quando ela veio, a afeição do rosto dela, ela estava muito abatida, as primeiras sessões. E depois, aos poucos, eu fui vendo a transformação daquela mulher. Foi muito lindo. Hoje eu tenho uma amizade com ela, muito além de lá, né, da clínica.
e ver o que Deus fez na vida dela. E ela voltou para a igreja, né? E hoje ela vai assim, arrumadinha. Ela tinha se deixado de lado, né? Porque ela tinha perdido o filho dela. Então, ela estava vivendo um momento de luto, uma grande dor. E por incrível que pareça, gente, a beleza, ela é um sentimento. A beleza, ela não é um padrão. A mídia, as revistas, ela vai estipular um padrão porque ela precisa vender. Mas toda vez que você estiver insatisfeito com algo em você, você vai falar assim, eu não estou me sentindo bem. É um sentimento. Eu não estou me sentindo bem com minha pele assim. Eu não estou me sentindo bem com o meu corpo assim. Eu não estou me sentindo bem porque eu estou tendo queda de cabelo. É um sentimento. Para depois vir algo físico. Primeiro há uma emoção. E levou um tempo. E eu estava lendo um livro e eu descobri isso lendo um livro há muitos anos atrás, que a beleza era um sentimento. Porque o que pode ser belo para você, bonito para você, pode não ser para ele. E pode não ser para mim. Então, a beleza é um sentimento. E, às vezes, atrás daquele sentimento, ela esconde às vezes, abusos, coisas, né? abusos que ela sofre, abusos sexuais. Às vezes, você vai tocar no rosto de uma mulher para fazer uma limpeza de pele e ela se assusta. Então, eu já sei que ela não gosta de toque. Ou, talvez, ela tenha sofrido algum abuso. com toque. Então, assim, são histórias assim maravilhosas, surpreendentes, que eu vivo lá na minha sala. E Deus manda muitas mulheres que são cristãs, que estão afastadas da igreja. Nossa, você deve ter já lidado com bastante histórias diferentes, Muito, né? E muito. você consegue, tipo, desligar quando você chega na sua casa? Consigo. Assim, consegue? É incrível como eu consigo bom, desligar e não ficar para mim. Que bom. E Isso tem é histórias importante, que impactam muito Sim. você, né? Que faz você, assim, falar, meu Deus, que história difícil. Mas, assim, eu acho que a gente aprende muito, né? Você com seus clientes na fotografia, você, né, com seus clientes no seu empreendimento. E eu acho, assim, que as histórias das pessoas nos constrói. Isso é verdade. Porque, por exemplo, a gente que é mulher, a gente vai num cabeleireiro. Aí tem uma manicure que cuida da gente. Aí tem a pessoa que cuida do seu cabelo. Aí você vem na loja, e na maioria das vezes são mulheres. Vai na loja, tem uma moça que vende roupa para você. Então, quantas mulheres nos ajudam, né? E às vezes naquele dia elas só querem um copo com água numa taça. Uma taça. Às vezes elas só querem uma xícara para tomar um cafezinho, É sentar e conversar. Essa clínica da Regiane é uma ferramenta poderosíssima na mão de Deus. Amém. Legal. Eu Legal. peço a ele a direção. Rê, agora a questão, como que a Regiane ela lida com a questão da sua organização financeira Sim, como cristã? sim. Como que você separa as coisas? Ó, isso daqui é para isso. Você tem uma organização financeira ou assim, o que entrar, entrou e depois a gente vê o que a gente faz? Hoje eu tenho. Nem sempre eu tive. Nem sempre eu pude administrar o meu próprio dinheiro. E você acha que isso faz parte de um empreendedorismo cristão? Saber? Saber lidar com aquilo Sim, que chegou? Eu preciso saber lidar com o que Deus me deu. Com o dinheiro que Ele me deu. Porque eu preciso saber administrar, na realidade, tudo que Ele me deu. Minha família, minha casa, meu trabalho. E o dinheiro que me abençoa muito para eu abençoar outras vidas. Mas lá no comecinho, durante anos, quem cuidou foi a Karina. Muito, muito mesmo. Ela administrava toda essa parte, porque eu não tinha controle para fazer a administração. Então, eu fui buscar fazer cursos, entender como funcionava. Porque, assim, quando você estuda, você aprende a ser técnico naquilo. Você vai aprender... Eu aprendi a cuidar da pele das pessoas, a entender sobre uma celulite, uma gordura localizada. Mas, até então, eu não sabia fazer a parte administrativa. E eu me perdi diversas vezes, comprando o que eu não devia e gastando com o que eu não devia. Sim, sim. Então, isso me fez anos ser escrava disso, do dinheiro. E quando eu recebi o convite desse podcast, gente, eu falei, Deus, o Senhor está me desafiando, que eu vou ser sincera com vocês. É a maior área de desafio da minha vida. É eu administrar tudo, toda a minha finança da clínica. É o meu maior desafio. É o desafio que eu mais passo.
E assim, como eu já venci bastante obstáculos, eu creio que Deus está me dando mais confiança. Mas eu tive que buscar, aprender a separar e a entender, a buscar na Bíblia e a buscar em cursos e direcionamentos. Valorizar mais o que ele dá, Isso, né? O que ele coloca na isso. sua mão. Você tá falando de mim aí. Entender mesma que coisa. o dinheiro é um tempo da minha vida. Por muitas vezes, o dinheiro chegava na minha mão e com 16 anos eu montei o Big Lunch, que era do lado da igreja CVC, que era ali na igreja antiga. Eu lembro que o João Pedro, ele era tão pequenininho que ele não alcançava o balcão do lanche para pedir lanche lá. Eu não era da CVC nessa época. E eu trabalhava na Aquarela durante o dia. E eu falei pro meu patrão e pra minha mãe, vou abrir uma lanchonete na Abernense. Os dois tiveram a mesma reação. Você? Tá bom. E já cheguei, fui na prefeitura, peguei ali a licença, corri atrás de vigilância, organizei tudo. Aí eles olharam assim, falei, nossa, pior que ele tá correndo atrás mesmo. Montei. No que eu montei, começou a dar muito certo. Só que eu tinha 16 anos. E esse começou a dar muito certo, tenho eu comigo, que foi na hora errada que começou a dar muito certo. Também aprendi, com os tombinhos aí, eu aprendi que hoje eu não tomo as mesmas atitudes que eu tomei com 16 anos. Mas eu comprei bateria e gastei com muito médico, porque comecei a ter uns problemas de coração quase infartando aí, trabalhando de dia, de noite, né? E o que aconteceu? Eu entendi o que é o empreendedorismo à base da fé muito mais tarde. Depois que já era grande, hoje eu olho para trás e falei assim, rapaz, mas como eu fiz nhaca, né? Como eu gastei com que não devia. Motivação certa. Sempre querendo fazer as coisas honestas, sempre querendo trabalhar, né? Mas o empreendedorismo da base da fé é isso. Então, contando um pouco aí também da nossa forma de pensar como empreendedor, né? O estúdio mesmo, quando eu fui abrir, eu vim e sobre. Daí uma pessoa, meu ex-sócio, não de estúdio, mas meu ex-sócio no Airsoft, ele virou para mim e falou assim, mas você não põe na ponta do lápis quanto que você vai ganhar? Não. Mas como assim não? Quando a pessoa vai abrir uma empresa, ela tem que ver quanto que ela vai ganhar, quanto que é o aluguel. Você não fez isso? Não. Porque eu tenho que estar aqui disposto para trabalhar. Porque o cliente, quem vai mandar é Deus. Eu não estou interessado em quanto que eu vou ganhar por mês. Sabe quanto que eu vou ganhar por mês? Ele falou assim, quanto? Quanto Deus achar que eu devo ganhar naquele mês. Se foi R$500 que entrou para mim naquele mês, é porque ele viu que o suficiente para mim naquele mês seria R$500. Se foi R$2.000, é porque ele viu que o suficiente para mim naquele mês era R$2.000. Então, e isso ele viu acontecer de perto, porque tinha dia que o aluguel vencia dia 10 e dia 8, quanto que eu tinha? Nada. Dia 10 o que acontecia? Tava lá com o aluguel. Sim. Então, assim, a fé, quando ele fala que se for como um grão de mostarda, né? Sim. É isso. Eu, nessa questão de ter a certeza que Deus me mandou caminhar para esse lugar na questão empreendedora, eu não tenho dúvida. E, assim, nunca me deixou na mão. Sim. Nunca. Não, em todas as áreas, né? Eu tô falando aqui porque o assunto é a área de empreender. Sim. Né? Muito legal a sua história. Mais uma questão que eu queria ver com você é a questão de funcionário. Como que você orquestra... Você tem funcionário lá na clínica, certo? Sim, tem as meninas que trabalham comigo. Como que suas colaboradoras, Sim. como que você administra isso? Qual a visão que você... O que você exige delas? Nessa questão, você exige um padrão de atendimento? Para trabalhar com você tem que ser batizado, tem que ser cristão? Como que você lida com essa parte de funcionários? Para mim, o critério é fidelidade. Uou. Eu acho que é fidelidade. Porque como atender, né, quando você vai numa empresa, cada empresa tem um ritmo de trabalho e uma forma de se trabalhar. E a fidelidade, elas serem fiéis, né,
a estar lá comigo, a vestir a camisa da empresa como eu gostaria, como eu gosto que elas atendam o paciente. Quando eu compro as xícaras novas, coisas, eu sempre mostro para elas, né? Porque eu gosto muito de receber também na minha casa. Então, eu gosto muito sempre de utensílios de casa. Então, assim, o critério para mim é a fidelidade, porque vai mostrar sobre o caráter da pessoa. Sim. E eu vou muito sobre o caráter da pessoa. E a gente sempre está se ajudando, né? E desenvolvendo. Que eu acho que um líder, como Jesus fez com os discípulos, ele desenvolveu, ele tirou de melhor de dentro deles o que eles tinham. O que Pedro tinha de melhor, Jesus tirou de Pedro e de todos os outros apóstolos. Então, o que elas têm de melhor, eu desejo que aflore, para que elas possam atender o cliente, entregar mais do que seria o trabalho bem feito. Ele é uma obrigação nossa. Ele é uma obrigação você fazer um trabalho bem feito, entregar aquilo bem feito para o paciente, né? Para o fotógrafo, vender uma boa roupa que não vá rasgar. Isso é uma obrigação que nós temos de ética. Porém, você ir além, você estar presente na vida das pessoas em momentos em que ela vai casar, em momentos em que ela perdeu o filho dela, em momentos em que ela precisa de um estímulo, porque talvez ela esteja desanimada. Sim. E naquele dia, você, com uma conversa, ou às vezes com nada, só uma xícara de café numa bandeja, ela sentiu o amor, o acolhimento. Então, assim, a gente sempre conversa entre nós oramos uma vez por semana juntas. Inclusive, elas oraram para que eu estivesse aqui. Que legal. E a gente ora quando uma vai fazer alguma coisa, né? Que bem. Porque, Muito bom, muito bom. Esses São dias, unidas, né, né? a gente teve uma experiência muito legal, que foi com a Karina, que ela estava no anseio da habilitação. E aí eu percebi, né, a gente percebeu ela um pouco mais ansiosa. Eu falei, vem aqui na sala, a gente vai orar, impor as mãos sobre você e hoje vai fluir. A gente orou e foi muito lindo, gente. Top. E os produtos que eu compro também, quando chega as caixas lá na clínica, Legal. é que às vezes as pessoas me veem assim e elas falam, nossa, como a Regiane é uma mulher forte, né? Não tem problema, destemida, corajosa. Mas não é por mim mesma, é porque Deus me orienta e me sustenta. Sim. Então, eu comprei uma linha de produto, eu orei primeiro, pedi a Deus, eu fiz com a empresa que eu sempre desejei fazer. E quando chegou os produtos, antes de vender para os pacientes, para todo mundo colocar na internet, eu orei. Nós oramos e consagramos aqueles produtos ao Senhor. Se eu for comprar uma máquina, é da mesma maneira. É orar primeiro, se Deus abençoar, mas nem sempre foi assim, para eu comprar aquela máquina. E Ele sempre abençoa. E aí a gente atende. Quebrou a máquina, a mesma coisa. Eu agradeço porque eu tenho uma máquina para consertar. Sim. Eu falo, gente, as portas do Legal. inferno não prevalecerão. Sim. Isso é verdade. Nada contrário ao que Deus determinou sobre a minha vida irá prevalecer, porque uma máquina quebrou, queimou. Eu vou arrumar, eu tive dinheiro para comprar, eu vou ter dinheiro para arrumar. Sim. E aí a gente vai de Perfeito. fé, de fé em fé, de glória em glória, perfeito. Isso é muito né? importante. De desafio em desafio que o empreendedor tem, Consagrar tudo ao mas com Senhor. tudo. Uma marca que eu compro, tudo que eu compro, a gente consagra ao Senhor. E as meninas já Acostumaram com isso sabem também, foram. de tudo isso, né? A Então, palavra do a Senhor gente diz, vive em consagre comunhão. tudo ao Senhor, né? É. E seus planos serão bem-sucedidos. Sim. Então, eu creio que você é uma mulher muito bem-sucedida hoje Amém. na sua área, porque você consagrou tudo ao Senhor. Amém, Continua amém. consagrando tudo ao Senhor. Não, foi o que eu falei, aquela clínica lá é uma arma na mão de Deus que, olha, Consagrado ao Senhor. cada... Então, acho que isso é um Sim. segredo também, né? Que é ser bem-sucedido. Eu tenho Consagre certeza. tudo ao Senhor. Certeza que pessoas, mulheres que não estão nem precisando de tratamento estético, liga lá, marca, porque na verdade elas estão precisando de uma oração da Regiane. É tão Certeza. interessante, gente, porque elas terminam um tratamento, aí elas falam, nossa, Rê, o que a gente vai fazer agora? Aí eu falo, você pode fazer daqui a 2 meses. Não, mas eu quero vir para a gente conversar. Então a gente cria um vínculo, sabe? E há muita cura naquele local.
Muita cura de muitas mulheres e de nós, né? Primeiro, né? A Deus vai nos curando, tratando a gente, né? Isso é visível em você 3 coisas. O seu amor a Cristo, que, é estampado. O seu amor à profissão, ao que você faz. E o seu amor às pessoas, às mulheres, a pessoa em si, né? Sim. Isso é muito, 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 assim, nítido, né? É muito legal. Tem uma coisa que me comove bastante. Parece que não, mas eu sou meio chorão quando a situação é essa. O quê? Isso aconteceu esses dias em Santo Antônio. Eu fui lá e tinha várias barraquinhas. Estava tendo festa lá, festa do Pinhão. Várias barraquinhas. E um filão nessa, um filão nessa, um filão nessa. E nessa barraquinha tinha um senhorzinho. E ele estava debruçado em cima assim, ninguém comprando com ele. Acho que ele vendia bolinho de bacalhau, se eu não me engano. Bolinho de pinhão, tinha de bacalhau, umas coisas lá. Aí no que eu olhei aquilo lá, mas me cortou o coração, sabe? Que eu olhei e falei, ninguém, cara, lotado, ali é festa lotada. E ele só olhando o pessoal vender, tudo limpinho e tal. Aí eu cheguei e perguntei pra ele, e moço, tudo bom? Já vendeu bastante hoje? Aí ele falou assim, rapaz, hoje tá meio devagar, mas amanhã vai. Falei assim, não, então eu vou comer aqui. E isso daí me corta. É uma coisa que me emociona muito, é quando você vê que o cara, ele tá ali lutando, aí depois eu fui conversar com ele é cristão também. O cara tá ali lutando e não vai, não vende. Isso daí é uma coisa que me comove muito, né? Agora, essa questão de fazer bem feito, agora tem o outro lado dessa história. Tem gente que não vai, você olha ali, o cara não tá vendendo, daí você se comove. Aí vamos descobrir o porquê que o cara não tá vendendo. Porque o cara não é especializado na área que ele tá. Sim. Ou ele tá fazendo com preguiça, ou ele tá fazendo porque alguém mandou ele fazer, e por isso ele não tá vendendo. Então uma coisa que a gente tem que tomar cuidado é não confundir as coisas. Tem gente que realmente tá batalhando, tá ali, e Deus tá ensinando alguma coisa para aquela pessoa. E outra, é Deus que sustenta ela. Me comove de qualquer maneira, né? Sim. Ver que a pessoa tá lutando. Nossa, mas, Maico, eu não tô vendendo, eu não tô fechando ensaio, cara. O que tá acontecendo comigo? Então, eu fico assim, não, calma, vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Aí você vai estudar um pouco sobre uma situação da pessoa, a pessoa não quer estudar, a pessoa tá fazendo corpo mole. Então, esse lado do empreendedorismo, para você fazer realmente um verdadeiro empreendedorismo à base da fé, é você se especializando. Deus não assina o nome dele em obra mal feita. E quando você presta seu serviço para alguma outra pessoa, você está entregando a obra de Deus para outra pessoa. Você está servindo a Deus com o seu talento, com o seu serviço. Sim. A única diferença é que aquela pessoa está pagando por isso. Sim. Então, entrega o seu melhor também, né? Então, Sim. é isso que a gente tem que tomar cuidado às vezes. Mas que bom que você estudou, que bom que você, né? Sim. Assim como muitas outras pessoas. E talvez essa pessoa esteja correndo mais atrás do dinheiro do que servir ao outro. Empreender é servir. Né? Eu tenho algo, né? Eu tenho um trabalho do qual supre a necessidade de outra pessoa. E, às vezes, eu não estou focando em ajudar o outro. Se o dinheiro é consequência, eu foco no dinheiro, ele não vem. Eu preciso focar naquela pessoa. Exatamente. Né? O que você relatou para mim. Exatamente. O que você pode fazer para ajudar, O que, né? que eu posso fazer para mudar daquilo que eu ofereço, para transformar a vida dela mesmo, verdade. assim, dar um start. Então, às vezes, as pessoas elas vão para determinadas áreas porque talvez ela veja um deslumbre. Ali, ser fotógrafo dá muito dinheiro. O dinheiro cega. Ser esteticista dá muito dinheiro. Então, você está indo pelo dinheiro, você não está indo pelo amor, né? E tem uma outra coisa servir ao também. outro. É verdade. Tem uma outra coisa também bem interessante. O diabo ele também dá. Sim. Ele não tem o poder de criação. Então, o que nós devemos tomar cuidado? Nossa, aquele cara é próspero, aquele cara tem dinheiro. Nossa, você viu como Deus usa aquele cara? Você viu o carro daquele cara? Sim. E o cara não tá nem aí pra fé, só avisa dinheiro. E às vezes nós esquecemos que o diabo também dá. Sim. Então,
estar sendo próspero, ter dinheiro, não é sinal de vida com Deus, não é sinal de um empreendedorismo cristão, né? Porque o diabo ele também oferece, ele também dá. Sempre né? vai fazer propostas. Sempre vai fazer a proposta. E a oferta dele, a oferta do diabo, não é pouca, não é baixa. É uma oferta muito boa, muito assim, sabe? Tentadora. É que a de Cristo, as pessoas às vezes ficam com o dinheiro na frente dos olhos e fica cego ao ponto que não enxergue que o dinheiro, que Jesus, ele foi a própria oferta e não tem preço que pague a oferta que ele fez, o sacrifício que ele fez, Sim. né? Então, Hoje no meu trabalho eu não foco no dinheiro. sim. Durante anos eu foquei. É muito comum a gente falar assim, eu preciso de dinheiro para pagar um boleto. Todo mundo precisa pagar conta. Todo mundo precisa pagar luz, todo mundo precisa pagar água, né? Às vezes tem casa própria, outros precisam pagar aluguel. Todos nós precisamos, né? O dinheiro a gente precisa para comprar comida, alimento, né? Porém, no meu trabalho, eu estou, como eu repito, eu estou focando, eu estou correndo atrás do dinheiro, porque a Bíblia diz que as bênçãos do Senhor correm atrás de nós. Isso é verdade. Sim. Né? Eles vão nos alcançar. E eu tô vão nos alcançar. Sim. Eu estou correndo atrás do dinheiro ou eu estou fazendo aquilo que eu Sim. preciso fazer com um propósito, com um dom que Deus me deu de Exatamente. atingir a vida de mulheres. Exatamente. E aí, então, eu ser abençoada e transbordar na vida de outras pessoas, financeiramente também, porque quanto mais eu tiver e tiver a consciência de Exatamente. que a consciência de Cristo em mim, eu vou querer abençoar. Amém. Sabe onde Não é verdade? Jesus disse isso? Exatamente isso que você está dizendo. Foi no Sermão do Monte, quando ele fala: por que vocês se preocupam com o que vestirem, com o que comerem? Porque o Pai de vocês que está no céu, ele dá a cada um de vocês, antes mesmo de vocês pedirem. Sim. E eu lembro que eu estava com a perna quebrada e eu fui para a CVC no meu primeiro culto, onde eu migrei para a CVC, né? E tinha acabado de sofrer um acidente de moto, fazia uns 2 meses ali, então eu estava me recuperando. E eu já era fotógrafo. E eu estava sem comida em casa, a minha mãe estava passando por uma dificuldade, e eu tinha acabado de ficar solteiro de um noivado de 6 anos, né? E ali, numa igreja onde eu não conhecia ninguém, só tinha eu naquela fileira, a pastora Renata ministrando, o louvor estava tocando, ela ia começar a ministrar a palavra de oferta, caiu a minha ficha. Poxa, eu tô sem dinheiro, tô numa outra igreja que eu não conheço ninguém, não tô mais com a pessoa que eu falei que eu ia casar, e agora? Aí eu peguei, fechei meu olho, fiz uma das orações mais sinceras, falei assim: Deus, eu não sei o que vai ser de mim. Eu sou fotógrafo, o Senhor me deu essa profissão. Eu não sei nem que passagem da Bíblia fala que o Senhor alimenta as aves do campo, né? As aves do céu e dá o que vestir às flores do campo. Bom, eu acho que o Senhor vai cuidar de mim também, né? Falei assim para ele. Eu fechei a minha boca. A pastora Renata falou assim: abre Mateus 6, 28, 26, 28. Eu até me emociono um pouco quando eu falo disso, porque eu não sabia o que estava escrito em Mateus 6, 28. Aí quando eu fechei minha boca, parei de orar, ela pediu para abrir nessa passagem. Porque Deus cuida das aves dos céus. No meu primeiro culto ali na CVC, eu não conhecia ninguém. Amém. E daquele dia para cá, não que antes tenha faltado alguma coisa, mas daquele dia para cá, quem estava ao meu redor pôde ver a promessa de Deus se cumprindo na minha vida profissional. Os equipamentos que eu adquiri, eu imaginava que eu ia adquirir só depois de anos e anos na fotografia. E Deus fez de uma forma sobrenatural. E se cumpriu o quê? Você vai comer. Você vai não tomar emprestado, você vai emprestar. Sabe? Então, assim, você vê que quando você resolve viver o empreendedorismo em base da fé, até que nada mais te importa, eu não quero saber quanto eu vou ganhar. Eu não quero saber. Por quê? Porque eu não devo... No Sermão do Monte, Jesus me ensinou. Se você não deve se preocupar com o que você precisa, porque o Pai que está no céu sabe tudo que você precisa. Sim. Amém. Né? E para a gente finalizar essa conversa, Rê, o que você diria para uma pessoa que está começando a empreender, uma pessoa cristã que está precisando empreender, assim? Para que... como é que fala? Eu me perdi agora. Conselho? Um conselho. Um conselho. Conselho. Isso.
Tem aquela passagem de Josué, acho que é 1:9, né? Quando Deus pede para que ele seja forte e seja corajoso, porque ele teria uma longa caminhada para frente. Então, empreender é um longo caminho, cheio de desafios diários. Mas, se a gente buscar trazer o Senhor, né? Porque tudo que temos foi dado por Ele. Amém. Exatamente tudo. Amém. Não somente a nossa vida, porque às vezes a gente coloca isso só na nossa vida. Não, é exatamente tudo. Tudo. Tudo que a gente tem de bens, de algo que a gente compre, foi porque Ele nos abençoou. Amém. O Salmo diz que, desde o romper da aurora, as bênçãos do Senhor recai sobre nós como o orvalho cai sobre a planta. Amém. 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 Então, todas as vezes Muito que eu bonito. passo e vejo uma plantinha, eu lembro desse salmo, que ela Que está lindo. cheia de orvalho. É verdade. Então, para que busque, né, consagrar as coisas ao Senhor, e Ele irá direcionar e dar as estratégias corretas Amém. para que tudo flua segundo a vontade dele. Consagrando Amém. tudo Que ao vidas Senhor, sejam Não desista, né? impactadas. Não desista. Eu acho que a gente é uns soldadinhos em cada local. Legal. Ah, Você é. aqui, eu lá, um professor na escola, quando ele é Nossa, cristão. então a estética é a Nós base. somos né? Todos trabalhando. todos Reino de trabalhando Deus. para o reino, né? Para que Verdade. tudo flua, para a gente ser o braço de Jesus aqui Tudo na Terra, Pra né? Ele e por Ele, né? É, para atingir o outro, É. o outro e o outro. A mulher que vai lá e faz o tratamento estético, ela verdade. vai ficar melhor com ela, melhor com o esposo, melhor com o filho. Sim, E sim. tudo flui. É legal conversar com a Rei, que você começa falando ofegante, daqui a pouco você tá falando Você tá igual ela, calma, assim. assim. Não, ela começa a falar comigo quando eu deito na maca pra fazer procedimento estético, ela começa a falar. Ela, Maico, você tá aí ainda? Não, eu já tô no primeiro sono já. Gente, eu não sou assim, esse poço de paz, né? Sim. também. Eu posso dar um conselho também pra quem vai empreender? Começar a empreender? Posso? Eu vou dar um conselho pra quem vai empreender. Nunca aceite críticas construtivas de quem nunca construiu nada, a não ser que Deus esteja mandando aquela pessoa para falar diretamente com você. Porque você tem que ter... Eu falo isso por experiência própria, tá? Se eu fosse escutar pessoas que vieram me dar críticas construtivas, eu não era fotógrafo. Eu tinha desistido no meio da caminhada. Então, nunca aceite críticas construtivas de quem nunca construiu algo. Meu conselho é esse. Amém. Muito obrigada, Rei, pela sua presença. Obrigada. Foi muito bom ter essa conversa com você. Foi ótimo. Foi Posso ótimo. contribuir. Foi muito bom mesmo. Agora nós vida temos que das marcar um pessoas. podcast para falar de Israel. É verdade. Pode ser, gente. E então é isso. Rê, muito obrigado. Deus abençoe você, a clínica, que mais mulheres, mais pessoas Deus possa enviar lá para que você possa ser o canalzinho, né, o caninho onde passa a água. É o que eu peço a ele. E muito obrigado a vocês que assistiram até aqui, tá? Obrigado, Ana Flávia. Obrigado também você. E é isso. Obrigado a todo mundo. Obrigado, Obrigada, pessoal. galera. Obrigado, pessoal. Não deixe de compartilhar esse podcast. Não deixe de nos seguir nas redes sociais. E que Deus abençoe cada um de vocês. Olá, família CVC. O nosso próximo tema é sobre jovens.